Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais um encontro que nós temos para tratarmos do livro Palavras de Vida Eterna. Queremos mais uma vez externar nossa gratidão pelo apoio que temos recebido de vocês, pelo acompanhamento que nós temos recebido de algumas pessoas. E como nós costumamos sempre falar, é sempre gratificante poder tê-los nos acompanhando, assistindo aos nossos vídeos, o pouco que a gente está levando transmitindo esses ensinamentos que estão nas obras espíritas e que, de certo modo, nos traz alento ao coração, nos traz um pouco de serenidade e a certeza da vida, que a vida continua, que os momentos delicados, difíceis que nós vivemos são somente momentos e que passarão. Essas aflições que estamos vivendo neste momento, neste período da humanidade, elas passarão também. Então hoje nós vamos para o capítulo de número 48 e intitulado, inclusive o título aqui vai fazer uma referência a um instrumento que a humanidade tem, que lhe permite fazer muitos benefícios, fazer muitas coisas boas para as pessoas, mas também serve como um instrumento de usura, como instrumento de cobiça, como um instrumento de apego, de prisão mesmo, né? Que é o dinheiro. O título do capítulo de hoje é Dinheiro e Atitude. O Emmanuel traz também no livro Caminho, Verdade e Vida uma interpretação também baseada nesse versículo, que está no capítulo 6, versículo 10, primeira carta de Paulo a Timóteo, que nos diz o seguinte: porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, Paulo traz aqui a afirmação, a informação de que a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? E aí a gente pode perceber que o próprio Cristo, né, falou muito sobre, em diversas oportunidades, ele falou sobre essa questão do dinheiro. Se não vejamos no Caminho, Verdade e Vida, como eu falei há pouco, a gente tem algumas informações que dizem respeito a isso que nós acabamos de falar. A gente pode lembrar que ele recomenda a César o que é de César, né? Naquele momento em que ele pega uma moeda, e ele pergunta àquela pessoa, àquela determinada pessoa que estava naquele momento inquirindo ele sobre a possibilidade, um fariseu que o inquiriu naquele momento, qual é a ação, a atitude que se deve ter em relação àqueles que cobram impostos, né? E o Cristo, na sua sabedoria, pede uma moeda e pergunta de quem é a imagem naquela esfinge. E ao que o fariseu responde que é de César, e que ele afirma: dai a César o que é de César, né? Então essa é uma das referências que ele faz no que diz respeito à moeda, ao dinheiro.
numa de suas parábolas, ele também emprega o símbolo da dracma perdida. Tem uma parábola da dracma perdida, né? Ele faz uma referência também ao óbolo da viúva lá no templo, que vai lá e deposita tudo que possui, e dali ele já tira um ensinamento para dizer que aquela viúva foi a que depositou mais naquele momento, mesmo tendo sido apenas 2 míseras moedas, valores bem baixos. Então, ele faz toda essa referência, e quando o Cristo se refere dessa forma, ele está dizendo ali que o dinheiro em si, ele não é um mal, ele não significa um mal, o dinheiro em si. E nós vamos ter as explicações de que, na verdade, é o uso que é feito dele, né? Ou que deixa de ser feito, né? Em diversas oportunidades nós temos como se utilizar dos recursos amoedados, dos recursos financeiros para praticar o bem. Aí a gente pode citar exemplos dos mais diversos, né? Os mais diversos. Existem muitos projetos, né, que executam trabalhos sociais belíssimos, que necessitam do aparato, que necessitam de doações, desculpem, de pessoas abnegadas que possam oferecer recursos, dinheiro, para que essas ações elas se mantenham, elas sejam realizadas. A Fraternidade Sem Fronteiras é um desses exemplos, né, conhecido nacionalmente. Trazendo aqui mais para a nossa experiência terrinha, da nossa terrinha aqui no Ceará, em Fortaleza, nós temos vários e vários exemplos. A gente pode citar o projeto Irmão Sol, Irmã Lua, que é numa região muito pobre aqui de Fortaleza, no Grande Bom Jardim, que através do trabalho abnegado de alguns que lá estão, conseguem levar um pouco de esperança para as pessoas e de alimento físico mesmo, a refeição diária que muitos que estão nas ruas, que estão aí à margem da sociedade, que não tem de onde tirar esse alimento, e eles sobrevivem através de doações. E essas mãos que estão doando estão com toda certeza fazendo bom uso desses recursos que possuem. Daí a gente imaginar o quanto que nós teríamos de transformação nesse planeta se todos aqueles que já possuem recursos numa quantidade muito maior contribuíssem de forma significativa para que esses projetos sociais fossem ampliados, ou que oferecessem condições, através desses mesmos projetos sociais, de aprimorar, de melhorar as condições de vida dessas pessoas que estão fora, que estão à margem da sociedade, como falamos, como projetos educacionais que pudessem desenvolver o intelecto dessas crianças, jovens e adultos, e a partir disso eles, por eles mesmos, terem dignidade e buscarem a sua vivência material através de do seu próprio trabalho, através das suas próprias possibilidades, né? Então, quanto rico seria isso? Quanto de transformação nós teríamos nesse mundo? E é verdade que existem muitas e muitas pessoas executando isso. Não temos dúvidas, não temos dúvidas. E a nossa gratidão a todos a esses homens e mulheres que detêm parte de recursos financeiros e que doam e que cooperam e que trabalham de modo significativo para diminuir a dor e o sofrimento de muitos. Mas em contrapartida nós temos ainda irmãos nossos, amigos, pessoas que detêm esse poder financeiro e que, ao invés de compartilhar, amontoam muito mais, reúnem esses recursos muito mais, armazenam esses recursos em bancos,
em cofres, e quando saem da vida material, que retornam ao plano espiritual, deixam aí uma quantidade absurda em recursos que traz, em muitos casos, uma discórdia tremenda no seio familiar. Porque aí começam as brigas e as intrigas dos que ficaram na matéria ainda, dos que estão vivos ainda neste planeta, e que vão se digladiar por quererem aqueles recursos para si. Essa é uma realidade que a gente vive, lamentavelmente. Então, indo aqui para o texto do livro que estamos estudando, Palavra de Vida Eterna, a gente vai ver aqui o que Emmanuel está trazendo. Só como referência, né, que a gente costuma trazer, essa primeira carta de Paulo a Timóteo foi escrita por volta do ano 63 depois de Cristo. Então, o que Emmanuel nos diz? Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Tem uma canção que acho que é do Frejá, se não me falha a memória, que ele diz mais ou menos assim, que você tenha dinheiro, mas que você diga para ele quem é mesmo o dono de quem. Né? É mais ou menos isso que a ideia do que é falado lá na frase da música. Então, é mais ou menos isso que nós precisamos dizer àqueles que obtêm, seja em pequena ou em média ou em grande quantidade, esses recursos amoedados, que a gente saiba dizer para ele quem é mesmo o dono de quem. Quem é que coordena as ações. Não deixar que o dinheiro tome conta da nossa vaidade, do nosso orgulho, né, e do nosso egoísmo, mais precisamente, e fazer com que ele se sobreponha a nós. As possibilidades que o dinheiro, as facilidades que o dinheiro nos oferece, que a gente permita que essas facilidades se sobreponham àquilo que verdadeiramente nós deveríamos fazer. Não que a gente não vá fazer usufruto do recurso que nós adquirimos com o suor do nosso trabalho, com todo o mérito que nós temos. É óbvio que nós temos o direito a isso. Fazer uma viagem, adquirir um bem material, renovar um bem material aqui, outro ali. Isso é natural, porque foi adquirido através do seu esforço, do esforço do seu trabalho. Agora, aquilo que está excedente, que nós não fazemos o bom uso daquilo, utilizamos para alimentar os nossos sentimentos mais vis, mais perversos, né? Perversos muitas vezes conosco mesmo, porque nos trazem possibilidades de vícios os mais diversos, e a gente acaba se entregando a esses vícios e fazendo mau uso desse recurso que nós adquirimos, quando nós poderíamos estar utilizando em prol de pessoas muito necessitadas. Então, bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Se nós nos alimentamos de coisas que vêm a tratar, a circular, de substâncias que vêm a circular no nosso sangue, nas nossas veias, através do sangue, que vai trazer ali situações muito delicadas para nós, então nós precisamos cuidar disso, precisamos ter atenção com isso, porque aí nós estaremos realmente fazendo mau uso de todos esses benefícios que recebemos. Por isso, a importância de não nos tornarmos escravos desses recursos. Deforma, por isso mesmo, os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura.
algemado à inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora, e extorquido às lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Então, ele se torna uma algema à inteligência, algemado à inteligência perversa, quando nós estamos com a nossa inteligência ligada ao mal, à perversidade, nós pegamos esses recursos e fazemos mau uso dele. É o que está acontecendo, por exemplo, no momento atual, mais uma guerra, né? Mais uma guerra entre nações. O que é isso senão a inteligência algemada à perversidade, à maldade? E esses recursos que existem, esses recursos financeiros, estão sendo utilizados na produção de armamentos, na produção de armas químicas, na produção de coisas que vêm a destruir, ao invés de unir, de reunir, de servir de amparo ao próximo, serve para destruir o nosso próximo. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. E por essa razão, que se faz alegria na colher de leite à criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem teta, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Repetindo, e por essa razão que se faz alegria na colher de leite à criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem teta, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Vejamos, aqui é um dos exemplos da importância do recurso. Quando nós oferecemos às crianças que estão quando seus pais estão sem recursos para oferecer-lhes o alimento tão necessário para a sua sobrevivência. Quando a gente faz o uso desse recurso na aquisição desses alimentos para essas crianças, é um bom uso que nós estamos fazendo. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam, e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Então, aí a gente relembra os projetos que nós falamos aqui, do Fraternidade Sem Fronteiras, do Irmão Sol e Irmã Lua, e vários outros, né? Mansão do Caminho, com um trabalho belíssimo, mantido lá por Divaldo Franco e todos aquelas outras pessoas abnegadas que trabalham com ele e que fazem um trabalho magnífico de amparo a muitos necessitados. Não é a moeda que envilece o homem, se o homem que a envilece, no desvario das paixões que o degradam. Mais uma vez, as nossas paixões, né, que nos levam por caminhos que acabam se tornando tortuosos. As alegrias efêmeras dos vícios, que alimentam o nosso ser, alimentam o ser de muitos que buscam e se alimentam desses vícios, quando por vezes dão por conta disso, percebem o buraco em que estão metidos. Experiências assim são diversas nesse sentido, né? São muitas experiências, muitos exemplos, e a gente ainda não consegue aprender com isso. O vício das drogas, lícitas ou ilícitas, o vício do sexo desregrado, que o recurso financeiro permite isso, né? Criar situações extremamente degradantes, e isso são exemplos de mau uso dos recursos que nós temos. Quando nós pegamos dinheiro para oferecer a outro que vai tirar, para que aquele tire a vida de outro, são coisas assim tão... que a gente não tem nem palavras do que falar, são coisas tão embrutecidas, né? que nos fazem, às vezes,
levar a ideia e ao pensamento de que a humanidade não tem jeito. Mas a gente precisa entender e saber que há um governador planetário que cuida de tudo isso e que, apesar de todo o mal cometido pela humanidade, porque é cometido por nós, e não por Deus, nem por Jesus, nem pelos bons espíritos, mas é por nós, por cada um de nós. A nossa invigilância é que faz com que a gente pratique o mal e se utilize desses recursos que são tão importantes para a nossa existência como um mau uso, né? Se utilize desses recursos para fazer um mau uso. E para finalizar, ele diz: deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, a afeição do ar que respiras, sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. E aqui vale uma observação que a gente também, que é justo que a gente faça essa referência às pessoas que são empresárias, por exemplo, né, que têm grandes responsabilidades, grandes compromissos e que, através desses recursos que obtêm, eles compartilham com outros através do oferecimento de um trabalho, de um emprego digno aos seus funcionários. A gente tem que louvar isso, né? Todo aquele empresário que busca e que age de acordo com esses preceitos, né, de conquista desses recursos através de um trabalho justo, honesto e correto, e na distribuição desses recursos por meio de oferecimento de possibilidades de trabalho, isso são coisas dignas de nota também. E aqui, para encerrar, né, nós queremos dizer que nós possamos ter, quem possui esse instrumento em suas mãos, em uma quantidade menor ou maior, que procure fazê-lo do modo mais caritativo possível. Utilizar esses recursos da melhor forma possível, para que a gente possa reduzir a miséria, reduzir as desigualdades, que mais pessoas possam ter uma quantidade maior de oportunidades e que a gente não tenha tanta gente passando fome, tanta gente sem se alimentar no seu dia a dia, porque não tem um emprego, não tem onde buscar melhores condições para suas existências e acabam dependendo da boa vontade de muitos. E isso é uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente faça e exerça a caridade na sua plenitude, pelo menos na plenitude daquilo que nós conhecemos do que seja caridade. Então, que Deus nos abençoe a todos, que nos traga paz, serenidade para todos nós, que nós, nas nossas preces cotidianas, a gente possa transmitir boas energias, bons pensamentos para que esses nossos irmãos que estão em guerra possam voltar atrás nisso, parar isso enquanto não se torna algo muito maior e mais doloroso para toda a humanidade. Que Deus nos abençoe a todos.